é o seguinte, a dinâmica do crime da Elise é o seguinte, ela descobriu, ela já vinha de uma torrente de humilhações. Tem um tipo de humilhação que eu aprendi conversando com psicólogos, que é uma humilhação, uma ofensa, que ela não desaparece mesmo quando tu desculpa a pessoa. É uma humilhação, uma ofensa que você guarda na gaveta. Uma profunda. Ela é profunda, ela é uma cicatriz que ela guarda, a pessoa guarda na gaveta. Você desculpa pra continuar o relacionamento, pra voltar a conviver em paz, mas ela fica no arquivo. Tá. Esse tipo de humilhação é uma. Qual? Essa. é, Como que você não é mais Ah, prostituta? tá. Olha aqui onde você tá morando. Entendi. E ele jogava muito na cara dela que ele tinha resgatado ela do lixo. Que tinha dado a ela um mundo de princesa, que ela tinha vindo, que ela era caipira, que ela não sabia falar inglês, que ele ensinou ela a degustar vinho, que ela não entendia patavina de vinho, que ele mostrou o mundo para ela nas viagens internacionais. Então, isso tudo era uma forma assim de dominar a relação. Claro. Então, e fora isso, ele jogava muito na cara que ela era prostituta. Que ela tinha que ter um desempenho de prostituta. Não era para ter uma relação igual a da outra esposa que não era prostituta. Então, aí, isso ela ia engolindo, mas ficava guardado. Esse tipo de ofensa. Quando ela descobre que ele tinha uma amante, que ela contratou um detetive e o detetive provou que ela tinha um amante, ela já tinha consultado uma advogada para se separar. Ah, é? E a advogada que fala, olha, reúne provas que ele te trai, que a gente arranca as cuecas dele. E E ela essa amante era uma prostituta ou era era... uma prostituta, ele repetia padrões, era uma Entendi. prostituta. Era uma prostituta, inclusive ele já tinha dado um carro 0 km para ela. O padrão dele era o seguinte, ele se apaixonava por prostitutas, a Elise foi só uma nesse rol. Tá. Ele se apaixonava por prostitutas. Quando a prostituta já estava enredada, ele começava a ficar com ciúme dos clientes, porque elas continuavam saindo com outros caras. Aí ele dizia, quanto tu ganha por mês se prostituindo? Elas diziam X. Então eu vou te pagar X e tu vai ser só minha. Ou seja, a relação mercantil continuava. É. Ela apenas se tornava prostituta de um homem Exclusiva. só. É. Mas aí ele fez isso com a Elise, fez isso com outras mulheres que o livro mostra, e fez isso com a Natália, que é que vem depois da Elise, que é a pivô do crime, da É. separação. Quando a Elise já vê o Marcos muito distante dentro do casamento, ela já procura uma advogada. Uma advogada que em São Paulo, inclusive, é conhecida como a rainha dos divórcios, porque ela só entra em causa desse tipo, assim, vamos arrancar Entendi. As cuecas do as cara. cuecas do cara. Geralmente são maridos ricos. Tá. E aí ele falou: olha, vamos. A gente tem que provar que ele te trai, que aí é mais fácil. Se essa advogada disse pra ela contratou um detetive, a detetive arrumou as provas. Aí ela foi mostrar. A advogada disse: olha, reúne as provas. Quando você tiver as provas, você não conta pra ninguém, vem aqui. Que aí você só pode contar pra alguém depois que eu protocolar o pedido de separação. Enquanto isso, você não pode falar pra ninguém. Até porque, ainda mais com esses abusos psicológicos que você fala que sofre. Só que aí ela contratou, o detetive flagrou, só que aí ela não resiste. O Marcos está saindo de casa num sábado à noite para encontrar a amante. E a Elise pergunta: você tá indo pra onde? Ele fala: eu tô indo pra casa dos meus pais. Ela: por que você não fala logo a verdade? Que você tá indo encontrar com uma Ah, amante aqui, ali, já já contratou. conta É. tudo. Ele falou: como assim? Ela: eu já sei de tudo. Aí ela joga as provas pra ele, ela desobedece a advogada. Ele fala assim: com que dinheiro tu pagou um detetive? Com o meu, né? Porque tu não tem grana, e dá um tapa na cara dela. Caramba. Aí ele começa a humilhar e vem assim uma cachoeira de humilhação. Que ela diz assim: olha, eu vou sair de casa. Ele fala: pá, vai sair de casa, pode sair, mas deixa a minha filha, tinha 9 meses, porque eu não quero a minha filha criada pelo lixo de família que você tem. Sua mãe é Caramba. louca, seu padrasto é um estuprador, seu pai é um alcoólatra. Meu Eu não Deus. quero minha filha lá. Aí ele começa a dizer que ela é uma prostituta, que ela já era muito velha, porque ela já não sabia fazer as coisas direito, que não sei o quê. Nisso ela vai, ele começa a perseguir ela dentro do apartamento e eles tinham o hábito, eles tinham muitas armas em casa, eles tinham mais de 30 armas, inclusive fuzil AR-15, tinha muita Nossa. arma.
E eles tinham tanto medo de ser assaltado que eles colocavam armas carregadas Em vários cômodos. em vários cômodos, assim, gavetas Tá. estratégicas. E nisso que ele tá perseguindo ela, ela passa por uma mesinha ali, uma charuteira, ela abre a gaveta e pega a arma e aponta pra ele. Quando ela aponta a arma pra ele, ela pede pra ele calar a boca. Ai, cala a boca, prostituta, atira, vagabunda, vadia, puta, prostituta, e ela pá, dá o tiro nele. Nossa. Então são nessas circunstâncias que ele é executado. Aí, só que assim, Isso é considerado um crime passional ou não? é passional, né? É. Passional, tem paixão envolvida, né? Tem sentimento envolvido, é passional. Só que aí, Vilela, tem uma coisa que também é incrível. Esse crime, até aqui onde eu narrei pra você, se É tu igual for, tá, vai na delegacia, tem É, um tem monte, um monte. um monte de tiro na cabeça, Facada. facada, tiro, crimes assim, É. passionais, tem um monte. Só que aí o que faz da Elise é uma criminosa especial. É o que ela faz depois do tiro. Aí ela arrasta o Isso aí corpo acontece onde? no apartamento. Ah, não é num lugar afastado. Não, é no apartamento Tá. dele, isso é ali na Vila Leopoldina. Aí ela arrasta o corpo dentro do apartamento, que ela mata na sala, arrasta o corpo por 15 metros dentro do apartamento, coloca no quarto de hóspede. Ela é grande? Ela é forte ou não? Não, ela é pequena. Pequena? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é maior balela. O quê? Achar que a mulher, por ser. é, Não, tô falando de arrastar um corpo de um homem. Então, cara, É f- não, isso Não tem a ver? não. É? Inclusive, Porque eu imagino um cara morto, ele deve pesar muito, porque não, ele, mas, ele não cara, ajuda em. tem um momento ali, a adrenalina, ela te dá uma energia que Ah, é? você, Uma força sabe, assim, sobre-humana. sobre-humana. A Caramba. adrenalina, ela faz isso, sim. Tem até aquelas teorias de que uma mulher, para salvar o filho, carrega um Co- Fusca, tu já viu É, já isso? que levanta Sim, um levanta um Fusca. carro, É, então tá nessa linha tá. aí. Essa coisa, ela é pequena para esquartejar, para carregar, para não sei o quê. Nessa hora não tem isso. Balela. Então ela dá um tiro, Ela dá ela carrega, ela arrasta 15 metros até levar onde? ao quarto de hóspedes. Tá. Aí no quarto de hóspedes, ela deixa o corpo lá. Ninguém escuta o tiro. Só tava a filha em casa. Não, não, mas no prédio. Não. E ela não usou silenciador, é porque o quarto era. O apartamento era. Bem. Tinha acústica à prova de som, é Ah, tá. blindado. E outra coisa, eles moravam num puta apartamento. Eram duas coberturas que eles compraram, uniram. Nossa! Era uma coisa Então, enorme, então. era uma É, mansão suspensa, assim. tá. Tipo, era quase 1.000 metros quadrados, assim, era uma coisa Caramba. imensa. Então não tinha como, ninguém ouviu nada. E ela não usou o abafador. Então aí ela espera lá e vai limpar a cena, que foi um banho de sangue ali, Ela limpa. liga pra alguém pra pedir Ela ajuda? conta que ela tentou ligar pra polícia pra se entregar, mas ela pensou na filha e resolveu não se entregar mais. Tá. Na época do julgamento, a acusação, o Ministério Público tentou emplacar a tese de que ela teve ajuda de alguém. Abriram até um outro inquérito para apurar quem seria essa terceira pessoa na cena do crime, mas nunca Nunca apareceu nada. encontraram, não. E muito nesse pensamento, que eu acho até machista, de dizer que uma mulher é incapaz de fazer isso sozinha. É. Então, assim, eu conheço mulheres criminosas, eu entrevistei muitas mulheres criminosas de Tremembé, que é onde está a população que cometeu os crimes mais hediondos possíveis, e eu já vi que a mulher é capaz de coisas assim que até o diabo duvida. Caramba. Não duvide, não negócio de força física, o cara tem 1,90 m, a mulher tem 1,60 m. Nessa hora. Nessa hora, meu amigo, na hora da adrenalina, na hora que a mulher tá decidida a matar, sai de baixo. Se a sua mulher realmente estiver pensando, estiver elaborando um plano aí, não fica achando porque ela é Mas nem a pau, cara. Eu já tô longe. franzina, É. não tem isso, cara. Elas são. Caramba. Inclusive, essa coisa da fragilidade, sexo frágil no crime, meu amigo, isso não existe. Não existe. A Elisa é a maior prova disso. Fria. Foi calculista, né? Ela foi calculista porque aí, a partir do momento em que ela mata. Inclusive, eu costumo dizer isso, o esquartejamento diz muito mais dela do que o tiro. Porque aí o esquartejamento coloca ela no outro patamar. É. Primeiro que ela quebra totalmente os padrões do esquartejamento. Porque, apesar dos pesares, o crime de esquartejamento é um crime comum. Comum? Ele é comum.
Eu conversei com vários médicos legistas, é comum. E ele Ele é acontece comum. na maior parte das vezes. Passional, é um crime de ódio. A Ah, pessoa é? só esquarteja quem ela conhece, quem ela teve uma relação Ah, ali. É é? igual o cadáver com 70 facadas. Tipo, o cara O cara já morreu tava na morto. 10ª, o É. cara continuou dando facada ali. Tem uma história pra ser contada ali por conta das 70 facadas. A Caramba. mesma coisa esse esquartejamento. O esquartejamento ele é considerado crime de ódio, porque, enfim, é brutal demais, né? Dentro dessa tese de que é um crime comum, ele tem um padrão. O padrão é: se você esquarteja quem você conhece, ninguém perde tempo esquartejando um É. desconhecido, até porque Um trabalho é absurdo. uma empreitada muito É. grande. Dentro dessa tese do que é comum, no padrão, a primeira coisa que eles fazem é a degola. Por quê? Porque quando você tira a cabeça, aquele corpo fica sem uma identidade. É. Então é muito mais fácil você e esquartejar um corpo cujo semblante não está te olhando, É. né? Ainda Tá mais que cortando a pessoa olhando pra você. sim, Deus me livre. exatamente. Os irmãos Cravinhos, quando eles mataram o casal, o Manfred e a Marisa Paulada, logo que eles morreram, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma toalha para cobrir o rosto, que eles não queriam ver, não queriam É. olhar para aquele cadáver de forma figurada olhando para Claro, eles. claro. Então a Elise não, ela, em vez dela começar com a degola, ela começou cortando os joelhos, Caramba. separando a tíbia do fêmur. Depois ela faz um corte na altura da cintura, que é um corte tipo extraordinário que os legistas nunca viram isso na vida, ela cortar na cintura porque tem então as É. vísceras ali. Aí depois ela corta os braços, ela separa os braços e Com, deixa a cabeça no com que? O tronco, que que ela usa? Faca? uma faca de cozinha. Essas facas de churrasco, essas coisas Sim, uma faca comum, comum. uma faca comum, uma Então deu um faca de cortar carne. trabalho, assim, não é 6 horas para esquartejar. 6 horas, 6 horas. cara. Ela conta que quando ela estava cortando a coluna, ela quase desistiu porque foi muito trabalhoso. E a filha, tá onde? Tava no quarto. Meu Aí quando ela Deus. esquarteja, a dinâmica é o seguinte: aí ela chega, ela mata o marido, guarda no quarto de hóspede, porque ela usa técnicas que os caçadores profissionais usam para esquartejar animais de médio porte na floresta. Na hora que você mata um cervo, que eles faziam muito essas viagens para caçar no Canadá, e lá Hum. não é bagunçado. Quando você mata um animal na floresta, por questões sanitárias, você não pode deixar o bicho lá, você tem que tirar o bicho da floresta. E eles ensinam técnica de esquartejamento. Por exemplo, matou um Um alce. cervo, um É. alce lá. Não é na hora que você esquarteja, porque senão vira um derramamento de sangue ali que tu não consegue nem chegar perto do bicho de tanto sangue. Então você espera um pouco, cerca de 3 horas, para o sangue começar a coagular. Ah, Aí, então, quando você começa a cortar, ele já não aí, derrama muito sangue. tá. Mas também você não pode esperar muito, porque principalmente em ambiente muito frio, a carne fica muito rígida. Então é mais difícil você Caramba. cortar. Então ela tinha esse Ela conhecimento. tinha esse conhecimento, então ela espera um pouco. Aí a babá chega de manhã, ela entrega a filha para babá e se tranca no quarto de hóspede. Ela diz assim: Eu não quero ser incomodada. E se tranca lá com a faca para esquartejar. E o caminho de sangue ela limpou todo. Limpou tudo. Ela limpou tão bem. Eu gosto até de fazer o merchan do Veja Multiuso, porque ela usa. Ela usa o Veja Multiuso e a limpeza é uma limpeza pesada, é tão Tão bem perfeita. feita que os peritos depois, bem depois, chegam com o luminol e não acham mancha de Nenhum sangue, traço de sangue. nenhum traço de sangue. Caramba, não sei se a Veja vai adicionar isso na propaganda deles, né? Mas é Ela usa Veja impressionante. Multiuso. Caramba. É impressionante. E aí ela fica no No quarto quarto, com o aí corpo dele já esquartejado. esquartejando, que foi 6 horas de esquartejamento, já Tá. na manhã do domingo. A babá bate na porta no meio lá dos trabalhos da Elise, Sei, porque a menina tá chorando e com fome. E era meio comum, assim, a Elise dar uma papinha pra ela, tava com 9 meses. sei. Aí a Elise lava as mãos, sai do quarto, pega a nenê no colo, dá a papinha pra ela, entrega de volta pra empregada e volta pra terminar O o serviço. serviço. Caramba. Então é esse comportamento que coloca ela Diferencia. numa outra categoria de criminosa, né? A frieza. Porque, cara, pra você esquartejar
qualquer pessoa, quanto mais o teu marido que dormia na cama, que era o pai da filha dela, o cara por quem ela dizia que era apaixonada, você precisa abrir mão do seu altruísmo, você precisa abrir mão dos teus sentimentos básicos, tu precisa abrir mão de tanta coisa que, assim, pensa que tem gente que é incapaz até de matar uma galinha para cozinhar o almoço, né? Tem gente que fica... Então, cara, ela é de uma frieza Cara, indescritível, absurdo, absurdo. porque... E ela resolve cortar a cabeça só porque não coube que ela coloca as partes, ela distribui em 3 malas. Só que o tronco com a cabeça não cabe na terceira mala, então aí ela resolve cortar a cabeça do marido. Mas ela planeja tão bem isso e ela não pensa na câmera do elevador, por exemplo, em desligar antes a câmera, ou tapar, ou fazer alguma. Ela conta que quando ela é questionada para onde ela ia com aquelas malas, ela diz que ela foi fazer uma entrega de vinhos, porque eles já estavam vendendo vinhos nobres, que o plano deles era montar uma adega de vinhos nobres. Ela conta isso. Eu não sei se a pessoa, Vilela, eu não consigo exigir sanidade de uma pessoa que acabou de matar e esquartejar a outra. Ela não tá pensando. Mesmo que ela seja uma desequilibrada, que ela esteja num desespero, como os advogados dela dizem, eu acho uma explicação muito pequena, sabe? O motivo desse esquartejamento. A historinha que ela contou, o esquartejamento foi pra livrar do corpo. Não foi uma coisa de ódio, de. Não. Pra livrar do corpo. Tá. Pra livrar do corpo. O que eu acho. Tipo, livrar do corpo, tu vai se quartejar, tipo. Colocava num. Sei lá, eu acho que é um negócio muito brutal pra uma demanda muito pequena pra mim. Tu já matou? Ela levou as malas pra onde? Levou lá perto da casa do Mandíbula. Mesmo? Em Cotia. Sério? Sério. E ela enterrou ou Não, ela jogou. Ela abre as malas. Primeiro ela queria levar pra Curitiba, lá pra Chopinzinho. Então ela pega uma TR4, segue lá pela... É Bandeirante que vai pra... Não. Vixe, agora me pegou. Acho que é Raposo Tavares. Pra Curitiba. Não vou lembrar. Eu esqueci. Regis, não lembro. Eu esqueci. Pegou essa estrada. Tá. Só que aí é muito longe, gente. 5 horas. Domingo de manhã. Então, na metade do caminho, ela volta. Nisso que ela volta, não sei se você lembra, tinha uma época aqui em São Paulo que eles estavam exigindo uma inspeção veicular, que ela era condicionada ao licenciamento do carro. Então, se você não fizesse, você não licenciava. E ela não foi levar, então o carro dela estava com licenciamento vencido. Aí ela passou com o corpo do Marcos no carro por um radar inteligente, aí ele captou que o carro dela estava irregular. Aí já levou a informação para o próximo posto da policial. Rodoviária. Quando ela passou lá, já estavam os policiais, encosta. Eita. Aí documento do carro, olha, se o documento tá irregular, a gente vai ter que ficar com o carro. Ela chora, faz um drama e liberam ela. E consegue liberar, Consegue a polícia até me mandou uma nota dizendo por que liberou. Por quê? Porque apesar do Código Brasileiro de Trânsito dizer que o carro tem que ser apreendido quando ele está irregular, tem uma resolução aqui no trânsito de São Paulo que pode dar uma tolerância de 15 dias. E ela tava dentro desse prazo. Entendi. Aí liberou. Aí ela resolveu ir, ela passava muitos finais de semana em Cotia, numa aras de um amigo do Marcos, e ela lembrou que tinha uma mata, que é ao redor ali tinha uma estrada de matas fechada. Então ela leva pra lá. De madrugada ainda. Aí ela abre e vai jogando o pedaço do corpo pela estrada, pega a mala, leva de volta, joga no lixo. E no outro dia de manhã as pessoas começam a encontrar as partes. A última parte a ser encontrada é a cabeça. Um braço ninguém achou, mas porque um cachorro era no meio comeu. do mato e o pessoal achou? Por quê? Não, ela parava na estrada e jogava, tipo... Ela não entrava na mata pra jogar. Tá. Ela só, tipo, jogava assim na beirada da Então estrada. não queria esconder o corpo. Se quisesse mesmo, ele ia fazer uma coisa mais elaborada, né? Então, por isso que não vai dizer que Estranho, isso é planejado, né? isso, cara. A pessoa que planeja, vê aí, ninguém nunca acharam o corpo da mulher do Bruno, do goleiro Bruno, exatamente. né?
coisa quando é planejada, ainda mais a Elise sendo inteligente, ela mesma diz no documentário, ela diz, olha, gente, se eu tivesse planejado, eu acredito inclusive nisso, ela diz, olha, se eu tivesse planejado a morte do Marcos, eu não seria pega nunca. A gente fazia muitas De viagens caça, né? de caça, a gente se metia na floresta do Alto do Xingu, eu já fui no Alto do Xingu, tu pega um avião, é 6 horas, Então. eles te largam num lugar no ermo, ela diz, eu daria um tiro nele no meio do mato, eu duvido que alguém achasse o corpo dele ia ficar lá pra sempre. E eu acredito, eu conheço o Alto do Xingu, já fui lá fazer reportagem lá em aldeias indígenas. No calor do momento mesmo. Sendo no calor. A advogada dela fala uma coisa que eu concordo plenamente também. A Elise, ela começou, ela se deu muito mal na vida porque ela teve uma série de escolhas ruins. Ela escolheu, ela podia ter se separado, ela já tinha procurado uma advogada. Ela até brinca, a advogada dela atual, a Juliana, fala: olha, se ela tivesse me procurado, em vez de ter procurado a outra na separação e não me procurado depois do crime, eu já diria pra ela: não precisa contratar detetive nem nada, vamos fazer a tua separação. Tipo, tu não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Ela tinha já bens construídos, ela tinha muitas capacidades